Fala, meus nobres corações de gasolina, sejam todos bem-vindos ao canal oficial do F163 Norte no YouTube. Aqui vocês terão uma cobertura completa sobre tudo o que acontece no círculo da Fórmula 1. Então, desde blogs, artigos, vídeos, podcasts e muito mais. Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Então, que tal olhar F1 sobre uma nova lente? Olá, senhoras e senhores, estamos aqui novamente, F163 Norte, eu, Matheus Lacerda e Wesley Bispo, com mais um programa de podcast para vocês. E hoje nós vamos receber aqui a Vitória Badini, é assim que pronuncia, Vitória? Isso. Vitória Badini, ela que tem uma conta muito interessante, um conteúdo muito bacana, totalmente original. Quando você olha, você entra, você vê que é algo muito original. Eu particularmente gostei muito, né? Os meninos acredito que também. E nós vamos iniciar aqui um podcast falando da equipe na qual a Vitória torce. Vamos lá, lembrando, é torcida, gente. Se a gente não torcer, não tem graça. Então, a gente vai falar da McLaren e da situação atual que a McLaren está vivendo, né? Desde a era híbrida, quando se iniciou a era híbrida, a gente não tem mais a McLaren com grandes resultados, né? E eu deixo aqui, né, o espaço para a Vitória se apresentar para vocês e falar o nome da página na qual ela é administradora, na qual eu já falei que o conteúdo é muito interessante. Então, gente, meu nome é Vitória Badini. Primeiro, eu gostaria de agradecer aqui o convite dos meninos para gravar esse podcast. Foi um convite muito inesperado, foi bem legal, eu fiquei bem animada. Eu sou administradora da página To Begin with F1, cujos meninos aí tiveram uma dificuldade para falar. Depois disso, eu percebi que a página ela tem um quê de uma exclusão com quem não fala inglês. Vou pensar nisso quando eu fizer uma repaginação da página. Então, se eu trocar aí o nome da página, o crédito é dos meninos de hoje. Como eles já falaram, meu nome é Vitória Badini, eu tenho 20 anos, sou estudante de Relações Internacionais e Jornalismo. Mais alguma informação? Então, Vitória... Não. Então, Vitória, assim, eu acredito que sobre o nome da página em si, né, jamais a gente iria colocar isso como um empecilho. Na verdade, é porque se a gente for falar em português, eu não saberia a pronúncia correta, né? E aí... Mas, assim, diga-se de passagem, é um nome muito interessante e a pronúncia, ela cai muito bem aos ouvidos, né? Eu acredito que você não deveria mudar, né? É muito bom, né? Enfim, vamos lá, Matheus. Obrigada. Mandar a primeira pergunta aqui para a gente iniciar essa conversa. Bora lá. Enfim, a primeira pergunta que eu vou fazer é a seguinte. Para a grande maioria dos brasileiros, a McLaren é muito presente e tem uma ligação muito forte. Afinal, Senna foi tricampeão quando correu lá. Tendo em vista sua torcida pela equipe, gostaria de saber como isso teve início. É uma coisa antiga ou foi algo recente? Assim, eu sempre tive carinho pela McLaren, exatamente por isso que você falou, por causa do Senna, e exatamente como você falou, eu acho que isso é uma questão recorrente entre os brasileiros. A gente tende a amar a McLaren do mesmo jeito que a gente amava o Senna. Sobre se é recente ou não, eu assisto Fórmula 1 não há 10 ou 20 anos, até porque eu tenho 20 anos. A gente pode dizer que é recente, mas se você for parar para pensar numa perspectiva de desde quando eu comecei a assistir Fórmula 1, não. A McLaren sempre foi a equipe que eu escolhi para torcer, o que era meio contraditório, porque na Fórmula 1, o primeiro momento, assim, quando eu comecei a assistir, eu sempre gostei muito do Daniel Ricciardo. O Daniel Ricciardo estava na Red Bull. Então, por que foi a McLaren? Se você pedir para mim para explicar, eu acho que eu não vou saber exatamente dizer por quê. Eu acho que foi uma identificação muito instantânea. Eu acho que as coisas só clicaram, porque faria muito mais sentido hoje eu torcer para a Red Bull do que para a McLaren, mas eu acho que a tradição que a McLaren carrega, ela me pega muito. Tudo que a McLaren já passou, o Senna, todas as corridas, eu acho que por ela ser tão histórica, eu adoro ver as fotos da McLaren naquela época que o carro era igual o Pegue o Pombo, que os caras tinham aquele capacetinho, aquele óculos. Então, eu acho que a tradição da McLaren é o que mais me chama a atenção. Então, é recente? Sim e não. Depende da perspectiva. Acho que é justamente
quando eu te perguntei, é porque eu sinto isso também, né? A gente tem um pouco dessa ligação com a McLaren por conta do Senna. Eu também gosto da McLaren. É uma equipe bastante legal por conta disso, né? Do Ayrton. Mas assim, igual eu falo pra galera, não tem uma equipe favorita. Vira e mexe lá, a galera fica me enchendo o saco. Eu disse, não, eu gosto da Fórmula 1, né? Em geral. Muito interessante. E falando das questões do porquê, na verdade, né? A gente está falando da McLaren hoje, porque é um assunto que não, quer queira que não, ele sempre vai ser, ele vai ter uma relevância muito grande. A McLaren é uma das maiores equipes da Fórmula 1, desde lá dos seus primórdios, de 1950 até os dias de hoje. Claro que, na real situação, a McLaren hoje, há algum tempo, vem sendo comparada com equipes pequenas, apesar de ter a equipe em outras categorias, né? Mas, assim, a McLaren, ela tem muita coisa ainda para poder resolver, para poder vir a disputar alguma coisa novamente. E falando da McLaren, da questão do sentimento pela McLaren, eu tenho 30 anos, né? A Vitória tem 20, a gente tem uma diferença, um gap de 10 anos, e eu não gosto da McLaren. Porque eu peguei a McLaren. Não gosto. Vamos lá, vamos colocar aspas aqui. Quando a gente fala do não gostar, é simplesmente questão de simpatia. Eu não simpatizo com a McLaren pelo seguinte fato. Eu, quando comecei a assistir Fórmula 1, quando comecei a entender, eu torcia pelos carrinhos vermelhos. Eu nem, enfim, sabia né, quais eram as equipes que estavam no grid e tudo, mas eu torcia para o carrinho vermelho. E vocês vão lembrar na história, acredito que vocês já até viram com certeza, viram algo sobre isso, que foi a época que a McLaren era motor Mercedes, né, que tinha a dupla Mika Hakkinen, e não me recordo qual era o outro piloto, mas eu sei que o Mika Hakkinen era o que brigava diretamente com o Michael Schumacher. E sempre via, né, aquelas corridas, eu torcia sempre pro carrinho vermelho. E aí foi aí que eu fui pegando assim uma apatia, na verdade, a McLaren. Não gostava tanto. Mas assim, falando da sua veia jornalística, eu acredito que você também gosta de todas as equipes do grid, fica feliz quando umas emergente, digamos assim, uma equipe que não está ali tão na frente, consegue bons resultados, né? E esse é o grande barato da Fórmula 1, digamos assim. Né? E já pegando o gancho... Gosto muito da competição e eu gosto muito do inesperado. Então, quando o George Russell ele faz um P2 numa Williams em Spa, eu fico catatônica. Eu adoro quando as coisas... Eu gosto muito do que está acontecendo com a Haas esse ano. Eu gosto da Ferrari até renascendo. Eu gosto muito de tudo que é inesperado e gosto muito da competição. Então, eu amo a McLaren do fundo do meu coração, mas se alguém muito inesperado, se o Zul for lá e fizer um pódio na frente da McLaren, eu vou ficar muito feliz. Eu vou ficar em êxtase. E vale a pena a gente ressaltar, Raiz, dessa vez a gente não vai te zoar, a gente vai te elogiar. A gente não tá te zoando, Raiz. O carro tá muito bom, tá muito competitivo. O Magnussen ali brigando com o Hamilton. Cara, o grande torcedor de Fórmula 1, acredito que não os torcedores da Mercedes, né? Quando eu falo os torcedores, os que, né, simpatizam mais pela Mercedes, eu falo o pessoal, os criadores, digamos assim, as pessoas que vêm aqui conversar com a gente no podcast. E tá todo mundo com o olho brilhando sobre essas questões, né, que estão acontecendo. Mercedes brigando ali meio que terceira força, quarta força, né? E tá muito interessante. E é justo o que a Vitória falou, né? A gente gosta da competição, né? A gente gosta da disputa. Até os meninos aí acompanham a gente no grupo, né? Tipo assim, eu compartilho desse pensamento do inesperado. Que estavam falando, agora tu tá pulando a casaca. Eu disse, não, eu sempre torci pela competitividade da categoria. Eu fiz esse exemplo. Tipo, lá no final do ano, você chegar para uma pessoa, perguntar, acabou a Fórmula 1, a pessoa vira para você, quem ganhou foi o Hamilton e a Mercedes. É chato, de certa forma, é chato. É bom você chegar, falar outras coisas, quem ganhou foi o Fórmula 1, e você vê que a pessoa fica assim, aí dá aquele interesse. E realmente você fica empolgado. Eu estou muito empolgado agora com o que está acontecendo. Com a Ferrari, com a Haas, até com o Bottas também na Alfa Romeo.
E, enfim, é isso. Arthur, acho que, voltando lá atrás, eu acho que o companheiro do Mika, eu acho que era o David Coulthard. David Coulthard, que depois virou Red Bull, né, e tudo. Ele que deu uma transcendida ali na equipe. Eu lembro, nisso, né, quando a Red Bull foi comprando as coisas, tudo. Esse é o fato, a Red Bull veio comprando tudo, veio comprando a equipe, comprando que... Esse é o grande fascínio, esse é o grande fascínio que eu tenho, inclusive, né? Hoje eu posso dizer que hoje eu sou torcedor da Red Bull. Eu torço pela Red Bull lá desde Sebastian Vettel, né? Quando a gente viu, né, a aposentadoria de Michael Schumacher. Naquele tempo ali eu assistia, mas ainda não era que nem eu sou hoje, né? Um tanto quanto fanático, que acompanha tudo, acompanha a matéria, quer saber como é que está a vida do piloto, se a equipe vai bem, se não vai, enfim, né? Essa veia... que inclusive a Vitória, ela é jornalista, né? Aliás, ela é estudante de jornalismo, mas logo menos ela vira jornalista e já está aí, né, escrevendo suas colunas, fazendo as suas matérias. Eu acredito que vai acontecer assim, né? Pelo menos é isso que a gente deseja, que todo mundo consiga virar, né? E aqui, nós aqui somos só entusiastas de Fórmula 1, né? Nem eu, nem o Matheus, nem o Guerra, não tem nenhum vínculo direto com o automobilismo, a não ser o próprio gostar. Esse é o grande... que já é o suficiente. Já é o suficiente para a gente estar tentando criar algo, né? E, bom... Era David Coulthard, né? Inclusive, David Coulthard, ele ficou duas ou foram 3 temporadas na McLaren, né? Isso é um fato isolado, mas enfim. Teve uma cena até interessante de uma corrida, não vou lembrar qual, que eu acho que ele diminuiu a velocidade e o Schumacher voltou pro box só com 3 rodas. Treta. Aí o Michael Schumacher saiu puto, cara, do carro. Foi no box ali, passar ele na mão. Cara, essa foto é histórica. Eu gosto muito dessa foto porque o mecânico, ao invés de segurar, a cara dele é meio tipo assim, vamos lá mesmo, Schumacher, vamos apanhar ele. Eu acho que é o melhor isso, porque o que eu imagino de um engenheiro é que ele vai falar, não, calma aí, vamos resolver, não sei o que, vamos lá. E o cara, tipo, vamos lá, apanhar ele. Eu adoro isso, cara. Justamente. Vamos lá, vamos catar o cuto, vamos dar os cascudos nele. É porque é o engenheiro que conserta. Então, velho, o cara vai me dar, velho. O cara, em vez de apaziguar, não, bora, vamos. Vou ter que refazer a suspensão toda. Pega aqui essa barra e bora lá. Não, e é engraçado. Cara, e parecia briga de escola, mano. O Jean Todt lá, pequenininho. Bora, Michael. Parecia briga de escola, sabe assim? Quando o cara... briga, aquela galera atrás, a equipe Ferrari toda atrás do Schumacher. O Schumacher descontrolado, tirando o fone, tirando o protetor de ouvido, na verdade. Mas foi muito engraçado.